Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil. Uma salva de palmas! Ó, tá cheio aqui. Passei o Pix pra uma galera vir aqui bater palma, dar esse apoio. Brincadeira. Estamos aqui nos bastidores. Clínica Formare, em São Paulo, que tem possibilitado aqui essa produção de conteúdo tão rico para vocês. Então, se você está aí e não está inscrito no canal, não estou entendendo qual é a tua, né? Já se inscreve, custa nada, deixa seu joinha, compartilha. Para de passar aquela corrente de 7 anos de azar. Não, vamos compartilhar coisa que dá certo. Compartilha conteúdo de relevância, né? O intuito desse canal é trazer esclarecimento, empoderar você que está aí desse lado, né? Para que você faça a diferença na sua família. A Clínica Formare aqui, gente, eu tô encantada com esse espaço, não só com o espaço, com as pessoas, que a gente se conecta com pessoas, né, com propósitos. Muitos profissionais comprometidos, assim, que a gente vê aquele brilhinho nos olhos, né? E mães também muito conectadas, assim, tem sido um fim de semana muito gostoso de estar aqui, né, gravando, conhecendo. Então, vamos dar uma olhadinha na clínica. Clínica Formare, um lugar dedicado a transformar vidas. Todos os dias, trabalhamos para desenvolver o potencial máximo de pessoas com transtornos do desenvolvimento e aprendizagem, promovendo autonomia, independência e qualidade de vida. Acreditamos que cada pessoa é única. É por isso que oferecemos atendimentos comportamentais integrados, personalizados, visando atingir o potencial máximo de nossos clientes. A Formare é mais do que um espaço de tratamento. Com 6 andares temáticos e diversas terapias, proporcionamos um ambiente acolhedor e estimulante para o desenvolvimento de cada um. Contamos com uma equipe altamente qualificada, composta por psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e muito mais. Juntos, oferecemos suporte interdisciplinar aos clientes e suas famílias. Aqui, não apenas atendemos, mas também inspiramos. Agende uma visita e descubra como fazer a diferença na vida de quem amamos. E é isso, pessoal. Não deixe de seguir também a Clínica Formare no Instagram, né? Eles produzem conteúdos diários ali, aquelas pílulas informativas, né, de esclarecimento, com muita gente capacitada, né? Uma fonte segura para vocês buscarem, tá bom? Nosso bate-papo de hoje. Comunicação aumentativa alternativa. Mitos e desafios. São muitos, né? São muitos mesmo. Para conversar com a gente, eu tenho ela que é fonoaudióloga, né? Ela é supervisora aqui da clínica, vai explicar como que ela trabalha aqui na Formare, né? Principalmente com a comunicação alternativa. Aqui na clínica, todos os espaços que a gente anda tem pistas visuais, né? E formas da criança e do indivíduo, que aqui trata desde pequenininho até 30 anos de idade, né? Mas para ver como é possível, a gente precisa instrumentalizar, né? E dar voz para essas pessoas. Então, recebam com muito carinho as minhas 2 convidadas, né? Então, Caroline Bittencourt, uma salva de palmas! Tudo bem? E ao lado dela está maravilhosa Silvia Marinho, que está aqui, assim, a gente já... Ela está como co-apresentadora já aqui, a minha parceira no rolê, isso aí, né? Isso aí. Que é uma das sócias fundadoras daqui, né? Mas, gente, ó, isso é uma verdade. Da hora que a gente entra aqui, a gente já vê que é tudo muito pensadinho para proporcionar essa autonomia e essa independência, porque para você que não assistiu, tem um episódio aqui com a Silvia que a gente falou sobre isso, e diferenças sobre autonomia e independência, né? Mas um espaço todo programado e planejado para que isso aconteça, né? Comunicação alternativa, gente, é difícil, né? Por que é tão difícil, Carol? Quais são os maiores desafios assim que a gente pode encontrar? Eu acredito que os maiores desafios são a falta do conhecimento realmente sobre o tema, né? Tá. A gente encontra muitas barreiras
Que, na verdade, são esses mitos que cercam a comunicação aumentativa alternativa, principalmente quando as famílias recebem o diagnóstico, né, de autismo, e a gente sabe que também tem outras questões, né, de neurodiversas que também comprometem esse desenvolvimento da fala e da comunicação, e que também podem, né, precisar ali de um suporte de comunicação. E nesse primeiro encontro, né, das famílias, o que elas esperam? Um filho que vai falar, né? É a maior angústia de todas, né? Exatamente. E é o que a maioria das famílias busca vindo até o fonoaudiólogo. Eu vou no profissional da comunicação e ele vai fazer uma intervenção, uma terapia e vai trazer essa fala para o meu filho. E nesse momento a gente se vê nessa árdua, né, missão de contar para eles que nem sempre, em todos os casos, isso vai ser possível, né? E a gente também se depara com outras condições, que são crianças que até se comunicam ali, né, um pouco pela fala, às vezes, apesar de falar, não conseguem se comunicar de forma efetiva, e a gente também mostra para essas famílias que é preciso trilhar outros caminhos para suplementar, para ampliar, né, a funcionalidade dessa comunicação. E é nesse momento que eles vêm com várias informações, muitas vezes, né, não tão assertivas. Preconceitos já, né? Preconceitos e também. Vem com um objetivo muito fechado, né, Carol? Vem assim, eu quero que o meu filho fale. Ok, quantas formas existem de falar? Exato. Existe só uma forma de falar? E nesse momento a gente vai ali esclarecer as dúvidas, né? Principalmente de como isso vai acontecer, porque não é algo que a gente consegue, né, vivenciar em todos os lugares, não é em todos os ambientes que tem alguém se comunicando ali com um sistema de comunicação. Então é algo muito novo para as pessoas que são leigas nessa área, né? Então primeiro a gente precisa apresentar as formas que essa comunicação aumentativa alternativa pode acontecer. A gente precisa avaliar cada caso individualmente para indicar o melhor sistema naquele momento, naquela situação, né? E muitas vezes esses sistemas migram, né? A comunicação, ela expande, ela cresce de acordo com a intervenção. E também quebrar as barreiras, né? Meu filho começou a falar algumas palavras. Se a gente implementar o sistema agora, será que ele vai parar? Vai ficar preguiçoso? A gente vê muita família não aceitando, né, a intervenção com CAA, ou então começou a emitir ali algumas palavrinhas, quer tirar o sistema de comunicação. E isso é muito complicado, né, Carol? Exato. E quando a gente se depara nessa situação, a gente tem os casos de ausência de fala total, que realmente a comunicação vai entrar como alternativa mesmo, né? E tem os casos que ela vai entrar para complementar. E essa questão de, meu filho vai ficar preguiçoso, ele vai deixar de falar. Quando a gente implementa um sistema, a gente está dando, né, o maior aporte ali de aprendizado para ele, tanto a nível visual, porque ele vai ter o símbolo para exemplificar esse monte de palavra que tem tanto significado e que muitas vezes a criança ainda nem vivenciou tudo isso. Sim. Então, a gente está dando vários suportes, o visual, o auditivo, a gente está minimizando vários problemas de comportamento que muitas vezes essas crianças apresentam pela falta da comunicação, né? Sim. E aí vem o mito. Nossa, não fala porque tá com preguiça. Uma criança emite vários problemas de comportamento, né? Que gera um desgaste emocional, um desgaste físico também, né? Não só dela, como de toda a família. Se ela conseguisse minimamente se comunicar, será que ela ia buscar o caminho mais longo? Sim. Ela ia buscar o problema de comportamento? Claro Obviamente que não. que se ela tivesse essa escolha, que não é uma escolha, né? Ela não tem a habilidade para isso. Então, é o que temos para hoje. E tem que ficar muito claro para as famílias, né? A criança não vai deixar de falar oralmente se usar o sistema de comunicação aumentativa alternativa, né? Isso é um mito, é um mito. Exato. Né? Pelo contrário, né? Dando todo esse subsídio de comunicação para a criança ali, tanto visual, auditivo, trazendo um bom repertório, né, de aumento dessa linguagem da criança durante as sessões, a intervenção dela, a gente está estimulando que, se essa fala for realmente, né, em algum momento surgir, ela vai ter maior possibilidade de acontecer o quanto antes, porque ela está tendo subsídio linguístico para isso, E a gente né? tem aqui, né? A gente tem aqui alguns casos que não falavam oralmente, começaram com o uso do sistema de comunicação e que alguns conseguiram desenvolver a fala e hoje não precisam mais do sistema, e alguns outros que continuaram com o sistema de comunicação, mas para suplementar
e não como único meio de se comunicar, né? Então, é ciência, né? A gente vivencia muitos casos que a comunicação deixa de ser alternativa e passa a ser aumentativa, né? E outros casos que talvez ela não fique como aumentativa, permaneça como alternativa, mas com uma fluência de comunicação, de estrutura, né? De formação de frases, de comentários diversos, né? Em comentários, assim, que nos surpreendem, incríveis, né? Sim. Então, a comunicação, ela é uma barreira, né? Que a gente encontra ali naquele início dos processos terapêuticos, mas que com a família, né, bem orientada, com acompanhamento realmente das intervenções, né? Todo mundo consegue vivenciar o quanto ela faz diferença na evolução de cada caso. Eu acho que né? se a gente pensar aqui, né? Eu falo muito com a Carol, com toda a nossa equipe de coordenação e com as terapeutas, o quanto se a gente fala o tempo inteiro de autonomia, independência e qualidade de vida, se eu não consigo expressar, se tá doendo minha cabeça, se eu quero comer macarrão ao invés do arroz, que qualidade de vida que eu tenho se eu não consigo expressar o que eu preciso, qual é a minha dor, quais são as minhas escolhas. Então é algo que precisa caminhar junto. Eu penso que assim, e a comunicação aumentativa e alternativa, ela é um objetivo interdisciplinar. Né? Ela não é um objetivo da fonoaudióloga, né, Carol? Exato. A gente precisa usar em todos os ambientes. Em a Carol todas coordena as esferas, tudo, né? A Carol isso. coordena a nossa equipe aqui de fonoaudiologia com um trabalho maravilhoso, um trabalho excelente, que é de capacitar os terapeutas, não só da área de fonoaudiologia, mas todos os terapeutas, e capacitar essas famílias. Porque assim como qualquer outro objetivo, você treinar aquilo numa sessão semanal de fono... Não, inviável. Né? Eu acho que quando a gente fala na visão dos pais, né, e que te é ofertado como uma opção, comunicação alternativa. Então, muitas das minhas amigas, eu tentando entender o porquê foi tão dolorido para você, né? E o que eu ouvi de muitas delas foi porque é como se aquele instrumento materializasse a deficiência do meu filho, entende? Era como se fosse uma exposição? assim, ficou concreto. Não, para ela, de cair a ficha. Você tá levando, é autista. Aí a hora que tem um sistema de comunicação alternativa. Tipo, meu Deus, né? Então, é como se fosse um símbolo físico da deficiência. E que aquilo era muito dolorido. Né? E aí, toda aquela importância de trabalhar, né? Assim, não é porque é isso, é porque vai ser para sempre. Mas também, se for para sempre, alguma coisa precisa ser, né? E aí, todas elas relataram que... Eu falei, quando que essa dor aliviou, né? Quando que virou uma chavinha? Quando viveram situações extremamente inusitadas de argumentos do filho... Né? Usando o sistema. Então, tem uma amiga minha que conta que o filho dela, ela percebeu que ele estava bravo, né? E aí ela dizendo, filho, né? Você tá bravo com a mamãe, eu entendi e tal. E ele, assim, incomodado, ele não tava com o tablet na mão, eles ainda estavam treinando o uso, né? E ele muito bravo, e ela assim, eu sei, você tá bravo. E aí ele foi até o tablet, começou a mexer e começou a clicar. Bravo, raiva, nervoso, frustrado, que não sei o que, do tipo... Mãe, eu não tô bravo. Eu tô pé da vida. Isso é muito mais. E foi tão legal, porque eu ainda falei assim com as amigas. Cara, a gente tem que pôr uns palavrões aí nesse negócio. Porque se a gente já tá pensando de adolescentes... Sim. Sabe? Assim... Deixar extravasar. A gente às vezes quer dar umas praguejadas, né? Assim, e aquilo é a voz daquela pessoa. É a voz. Eu falei, olha isso, né? Então assim, não, mãe, eu não tô bravo. Eu tô furioso, né? Entende? E ela ficou tão feliz, né? Dele conseguir... Cara, eu entendi, né? A mamãe entendeu. E assim... Eu acho que é tão libertador. Né? Você conseguir expressar, majorar sempre as pessoas pondo palavras na sua boca. Era o que a gente estava falando de autonomia. Quantas escolhas são feitas por essas pessoas? E elas podem fazer as próprias escolhas, né? E agora elas têm a oportunidade de falarem por si só, né? Não somente mediadas por outra pessoa, E é incrível, né, Carol? Ver como acontece. Dá certo.
dá certo, funciona, e principalmente por conta dessa dor inicial, né, o que eu costumo muito orientar para as famílias é o quanto a comunicação é multimodal, ela acontece de várias formas, né, não só no dia a dia da pessoa que tem necessidades complexas de comunicação, mas na nossa vida também, que nos comunicamos através da fala, né, então a gente tem hoje o WhatsApp, quem não mandou um emoji para alguém hoje? Sim. Quem não foi lá e mandou uma carinha de triste, de feliz, enfim, expressando algum sentimento através daquilo, né? Sim. A gente anda... Aquelas figurinhas, os stickers lá, aqueles memes, enfim. A gente anda em ambientes que são lotados de informações visuais, né? Se você vai num lugar que você não conhece, num restaurante, a primeira vez, você precisa ir até o banheiro, e lá tem uma porta que tem um bonequinho, né? Representando um rapaz, outro bonequinho de vestidinho, representando uma moça. Você já olha e fala, nossa, aqui é o banheiro, né? Placas de trânsito, sinalização do shopping no estacionamento, a seta indicando a saída. A gente vivencia... Autoexplicativa, assim, a imagem. A gente vivencia, né, os códigos através de várias formas, né, da nossa vida. E eu acho que quando a gente traz tudo isso para a família, ela começa a perceber, fala, nossa, é mesmo. O quanto todas essas outras informações que não são só faladas, nos auxiliam no dia a dia. O mundo é assim, né, Carol? Exatamente. E com as pessoas que têm necessidades complexas de comunicação, tudo isso fica muito mais evidente, porque ela tem um conjunto de símbolos que ela carrega, seja de baixa tecnologia, num livro, através de figuras, ou de alta tecnologia, né, usando o recurso do tablet, mas isso é tão real na nossa vida também. E quantas vezes a gente não se dá conta, né? Sim. E agora, assim, da questão da CA, que eu acho muito difícil mesmo, eu acho o custo de resposta, assim, eu acho... É como se fosse aprender alemão, aprender outra língua agora, assim, e tentar uma fluência. É difícil demais aprender, né? Não adianta ter ilusões disso, requer treino e dedicação. Não exige é só muita boa dedicação. vontade, né? Não é. Então, muitas também eu acho que dão essa patinada aí, que, né, assim, não vai acontecer desse jeito. E você sabe que eu vejo aqui tantas histórias de diminuição, né, de comportamentos indesejados, porque é pura falta de comunicação. Não sabe, não consegue se expressar. Sim. Então eu posso estar morrendo, né, de dor de barriga, eu só quero dizer que eu tô com dor de barriga, estão me oferecendo mundos e fundos e não é aquilo. Está doendo a minha barriga, só que eu não tenho possibilidade de dizer. E quando a gente consegue implementar um sistema de comunicação e a gente possibilita a comunicação dessa pessoa, como esses comportamentos diminuem. É impressionante. E nesses momentos também aqui a gente tem o cuidado, né, Sil, de além de estar promovendo a comunicação, né, em todos os ambientes da clínica, em todas as sessões, independente se for da fono ou não, a nossa equipe ela é treinada, a gente tem treinamento de equipe sobre, né, a área de fono, sistemas de comunicação que a gente utiliza aqui, mas também de outras áreas, né, a nossa equipe é muito integrada quanto a isso. A gente também tem o cuidado de orientar a família inicialmente, né? Sim. Como você trouxe. Realmente, a gente está aprendendo uma nova língua quando implementa o sistema de comunicação. Até na escolha, né, do sistema. Exato. E a família tem que estar fazendo parte de todo esse processo. Vai se deparar com esse momento. Olha, tá muito difícil. Preciso do profissional que fez essa implementação, preciso tirar dúvidas. A gente precisa instruir essa família não só conversando e apresentando o sistema, mas também dando um modelo de uso, né? Esses parceiros de comunicação precisam sim ser treinados. E a gente precisa treinar, né? Eu lembro a primeira vez que eu usei sistema de comunicação com o paciente, eu baixei no meu tablet, levei para minha casa e eu fiquei treinando. Os caminhos, né? Todos os caminhos que eu achava. Claro que na hora você vai ter ali um imprevisto, mas assim, eu fui aprender na minha casa, eu usei em casa, fui treinando com a minha família para eu entender os caminhos para quando eu estivesse atendendo, eu saber usar com um pouquinho mais de fluidez, né? Literalmente, fluência daquela nova língua. Mas necessita dessa dedicação, né? Necessita. Exato. É um aprendizado construído, né? Não é porque você vai olhar o sistema de primeira vez que você vai ter fluidez no uso dele. Mas conforme o dia a dia, as coisas vão acontecendo, se o usuário, né, e o parceiro de comunicação estão atentos a aproveitar todas essas oportunidades, os caminhos vão se conectando e vira, né, e é incrível como as coisas acontecem. Você já consegue se né? achar naquilo. Você consegue? Eu ia perguntar aqui, vocês têm casos de fluência na comunicação alternativa? Sim. A gente tem muitos casos para dividir, né, Carol? A gente tem um caso que começou aí com um sistema de baixa tecnologia,
Então, ele usava o PEX, tinha muito problema de... É um caso, assim, super sucesso, né? Então, ele tinha muito problema de comportamento, ele começou com o PEX, depois ele migrou para alta tecnologia, aí ele ficou um período, ele adquiriu a fala, ele começou a falar, aí um período ele usava o sistema e a fala, e hoje ele usa só a fala, e ele conta a trajetória dele, de quando ele não conseguia falar, e ele precisou desses recursos, e que hoje ele fala. A gente tem histórias assim, mas a gente também tem histórias de que usam com fluidez o tempo todo, e e o comportamento melhora, e a qualidade de vida melhora, né? Consegue fazer as suas escolhas. A gente tem muitos... Não sei se você quer dar mais algum, Carol, mas a gente tem muitos exemplos. A gente tem outros exemplos, né? Que se comunicam através do sistema, também com a fluência bárbara, em outros ambientes, porque a gente também promove saídas sociais. Sim. Então, ele consegue no restaurante comunicar o que ele quer beber, o que ele quer comer. Então, não é só com a gente que isso acontece, não é só na terapia. A gente precisa levar essa comunicação realmente para a vida desse indivíduo. E né? tem muitas vezes, né? Eu tô lembrando aqui de um caso de um menino que ele falava, mas não existia compreensão do que ele falava, só a mãe dele entendia o que ele falava, porque era uma fala que realmente não dava para entender. Ele já é um menino grande, não, mas a gente vai colocar o sistema de comunicação, gente. Hoje, e ele continua falando do jeito dele, mas que a mãe dele entende, porque mãe acho que entende tudo, né, praticamente tudo do seu filho, mas hoje ele tem o tablet, e aonde ele vai com aquele tablet, e outro dia os acontecimentos da vida, né? Então acabou a bateria do tablet. E eu tava passando e ele tava muito bravo, né? Eu já tinha, a terapeuta já tinha posto o tablet para carregar, ele tava muito, muito bravo, se jogando no chão. Aí ligou o tablet, eu fui perto dele, ele mesmo pegou. Ele simplesmente queria dizer, eu não quero esse jogo. Ele falou, eu não quero esse jogo no tablet. Tudo bem, entendi, tá tudo certo, não precisa fazer esse jogo. Tirou, acabou. Né? E o quanto a gente fala que o tablet de comunicação é a voz daquela pessoa, precisa estar sempre com aquela pessoa. Que idade esse menino? 18. 18. Eu ia perguntar isso também. A fluência, a partir assim, de que idade que vocês têm experiência de ver pessoas que conseguiram uma certa fluência? A fluência no uso do sistema vai muito de encontro com alguns outros aspectos, né? Que são aspectos cognitivos linguísticos, né? A linguagem, ela é construída, né? A gente sabe que tem crianças que entraram numa intervenção numa idade um pouco mais avançada, então, já por conta disso, ela vai acontecer de forma mais tardia, né? Mas, hoje em dia, a gente já consegue implementar sistemas de comunicação muito cedo, crianças, né, com idades, assim, bem novinhas realmente, e conforme o desenvolvimento da linguagem vai acontecendo, a gente consegue observar isso também no sistema de comunicação. Porque essa fluidez, né, essa clareza no uso do tablet vai de encontro como se a criança estivesse começando a falar realmente, né? Ela inicia falando palavras isoladas, depois ela começa na construção de frases simples e isso vai se expandindo até fazer vários comentários, frases mais longas, e a mesma coisa vai se dar no uso da comunicação aumentativa alternativa. Então, é comum, é esperado que inicialmente a criança esteja lá tocando em alguns pictogramas apenas, mas que aos poucos, conforme, né, ela vai tendo os modelos do parceiro de comunicação e a gente vai apresentando essa construção de frases para ela e o desenvolvimento da linguagem dela também vai ampliando, que ela consiga ter essa fluidez e essa expertise mesmo de manusear o sistema de comunicação numa conversa ampla, assim como a gente faz através da fala. Gente, é assim, eu tô num misto de profunda alegria com tristeza, porque eu convivo com muitas famílias atípicas, muito, de amizade, de dia a dia, não são poucas. E eu não conheço nenhuma família, né, que eu convivo, que esteja, não vou nem dizer fluência na comunicação alternativa, não, mas nem nada. Nossa, assim, a pé. É triste demais. Eu nunca estive com uma família em que esse é um sistema de fato efetivo. É muito significativo isso, né, gente? É muito triste. Muito triste. Eu fico pensando assim, eu vejo as minhas amigas, que eu sei que estão assistindo aqui, o quanto estão a pé. Mas, por outro lado, me alegra muito saber que isso é uma possibilidade. Porque, gente, eu vou falar pra vocês, isso pra mim é como se, sei lá, eu sei, é um unicórnio que vocês estão me falando, é um duende. E existem possibilidades, né, dependendo do contexto, tem de baixa tecnologia, porque isso envolve, gente, envolve dinheiro,
envolve dinheiro para adquirir o recurso, dinheiro para um profissional te orientar, envolve muita coisa. A gente sabe que é assim, sim. mas existe possibilidade para todo mundo, né, Carol? A gente consegue escolher ali pelo contexto familiar, além, Exato. claro, né, pela avaliação individual daquela pessoa. É possível. A gente tem prancha de comunicação que funciona também. Né, que é você imprimir uma prancha, Sim, plastificar, ou nem plastificar, vira um livrinho mesmo. Podbook, lá em Rio Preto, muita gente ainda está no Podbook e que usam essas pranchas e mesmo. Funciona para algumas pessoas. Sim, para algumas funciona. Eu só acho assim que é um trem pesado demais, assim, desajustado. Se você pensar numa criança no parque ou em algo assim, sabe? É difícil. É possível, conduzir. mas pode ser mais difícil, né? Isso. Tem recursos que facilitam, mas a gente tem, por exemplo, aqui, a gente sempre fala que o contexto importa, porque a gente tem caso, por exemplo, de comportamentos indesejados ali de jogar objetos. Então, assim, como que você tem um tablet como sistema de comunicação? Sim. Você não pode comprar um a cada semana, né? Eu tenho uma Pra amiga, não destruir. Um beijo, Fabi, pro Rafa, que já jogou 800 vezes o tablet na piscina. Beijo, Rafa, tia te ama. Você enlouquece a galera. Ele desconfigurava todas as Era o sistema vezes, dele de comunicação. Sistema de comunicação. E desconfigurava e jogava para nadar. Então ia para dar uma relaxada. Rio Preto é muito quente. Assim como tem casos que rasga o livro. O livro, né? Exato. Ataca a figurinha do PEX pela janela. Sim. Então a gente precisa avaliar o contexto geral, A gente sabe né? que são vários contextos, né? A gente tem casos de pessoas que têm uma demanda de necessidade complexa de comunicação, mas que não tem tantos problemas de comportamento. Aqui a gente une as duas coisas, né? Se a nossa realidade é justamente trabalhar a fonoaudiologia, ampliar esse contexto comunicativo em casos de problemas de comportamento. Então, nosso desafio é contínuo, a gente está reavaliando, avaliando, implementando da melhor forma que for possível para aquele caso, né? Tem casos que a gente, depois de uma avaliação, fala, nossa, seria ótimo implementar um iPad, seria ótimo, né? Um sistema de alta tecnologia. Mas nesse momento a gente precisa baixar essas barreiras de comportamento. Isso. E como que a gente vai fazer isso? Usando a comunicação também. Né? Com certeza. E só por conta dessas barreiras a gente vai deixar de mediar a comunicação? Não, a gente vai dar um jeito. Pelo contrário, né? Vamos plastificar, vamos para baixa tecnologia, mas a comunicação vai acontecer, a gente vai mediar tudo isso e em outro momento, conforme a gente tiver avanços da linguagem, do comportamento, a gente migra para um sistema de alta tecnologia e não tem problema nenhum que isso aconteça, pelo isso é contrário. importante também as pessoas saberem, né? Que pode migrar, que acontece, não é incomum, né, Carol? É comum de acontecer. A gente sempre tem que avaliar cada caso de forma individual. A gente vai se deparar com várias situações, né? Que fazem a gente ali fritar os neurônios realmente. E a gente faz até uma discussão, né, Carol? Interdisciplinar, porque a fono lidera ali essa escolha, claro. Mas o analista do comportamento está junto dizendo, mas ó, essa barreira aqui é muito alta. A gente primeiro trabalha isso, então é um objetivo aqui interdisciplinar, né? E para mim, um dos mais importantes, porque a comunicação é um direito de todos. E se eu não consigo me comunicar, como que eu posso adquirir qualquer outra habilidade se eu não me comunico? Exato. E nesse momento a gente une orientações, né? Une orientação comportamental, une orientação de comunicação para os parceiros desse indivíduo, parceiros que são os terapeutas que atendem ele, parceiros que são a família, parceiros que são a escola. A gente vai cercar todo esse raciocínio clínico, ele é muito importante, porque a gente tem um caso aqui, por exemplo, e muitas vezes pode acontecer, ó, o sistema indicado pela fono é esse. Equipe motora, vem cá. Sim. Não aponta. Como que eu escolho um sistema se o gap motor ali é tão grande que a criança não aponta? E aí, o que a gente faz? Na comunicação aumentativa alternativa, a gente tem alguns métodos de acesso, né? Muitas vezes, se é um caso, né, que demanda uma questão motora muito grave, a gente tem acesso até pelo rastreio visual, né, em alta tecnologia. Recurso tem, sempre tem. Recurso a gente vai ali sempre tentando cercar de todas as formas para proporcionar que esse indivíduo consiga se comunicar. Mas tem casos que a criança tem nistagmo espontâneo, né? O olho não fixa, né? Então ali também gera alguns embates ali de, nossa, como que a gente vai fazer essa implementação? Tem acionador. Conhece tem acionador? Que a criança aperta o botão. Simplesmente encosta num botão, e aí tem alguns tamanhos, né? Porque você também depende ali do quanto ela consegue acessar. Pode até não conseguir apontar, mas só de bater assim. Ui, desculpa, o microfone. E aí aquele botão aciona e diz, preciso de ajuda, vem aqui.
Isso já é uma comunicação para quem não comunica absolutamente nada. Exato. Então tem muito recurso. Então, quando a gente se depara com esses conflitos também na hora de implementar, não só pela questão cognitiva, linguística, não só pelo comportamento, mas também por essa questão motora, de acesso mesmo do indivíduo, a gente tem uma reunião interdisciplinar, vem a físio, vem a TO, conversa todo mundo. É maravilhoso. E aí a gente fala, e agora? O que faremos? Então, várias cabeças juntas pensam melhor e a gente define o melhor acesso para aquele cliente. E a gente teve um caso aqui, é muito legal. Fico muito honrada, né, de compartilhar. Então, é um menino que não se comunicava, é um caso de consultoria. Então, ele mora fora do estado, ele veio para cá ficar um tempinho, aí ele ficou um tempão, ele tá ainda com a gente. Ele não apontava. E ele, hoje, ele ficou aqui com a gente, ele aprendeu a apontar. Eu tava aqui faz alguns meses, né, mas eu vi a clínica, todo mundo eufórico, todo mundo emocionado, todo mundo vibrando. Gente, o que foi? Ele aprendeu a apontar. Então, hoje é possível, ele consegue lá com o dedinho dele mostrar a figura do que ele... Gente, eu acho isso tão valioso, tão significativo. Foi assim tava mesmo na energia da clínica, todo mundo vibrando. Ele conseguiu apontar, mas foi a união, né, ali, né, Carol, nesse caso, de muita expertise técnica de todas as áreas para conseguir achar a melhor forma. E nem sempre a gente acerta de primeira. Sim, a gente pode, às vezes, escolher, reavaliar e volta o caminho, ajusta daqui. Mas o que eu acho que é mais importante de dizer é que existem caminhos, né? A única forma de comunicação não é restrita à fala. Existem várias formas de se comunicar. Não que a gente sempre... Eu falo isso para muitas mães. A gente vai implementar o sistema, isso vai contribuir para que, se ele tiver possibilidade, ele vai falar. Né? A gente não deixa, uma coisa não isenta a outra. Pelo contrário, né? Você usar o sistema de comunicação estimula a fala. Basta a gente acreditar e todo mundo seguir no mesmo caminho. Né? A gente costuma, né, orientar muitas famílias inicialmente que a gente tem que pensar em subsídios de linguagem e de interação, né? Então, a gente está implementando um sistema de comunicação, mas a gente não vai esquecer todo o resto. Então, a gente vai utilizar e vai enfatizar em todas as sessões a comunicação gestual também, que a gente utiliza, né, a todo momento. Se eu tô te vendo passando do outro lado da rua, eu te dou um tchau, eu aceno para você. Se eu tô num lugar muito barulhento, eu quero te mostrar algo, eu posso apontar para aquilo, independente se eu tô me comunicando através da fala, de uma figura ou tocando no pictograma, né? Então, a gente busca, né, dar esse suporte para a família que, olha, a comunicação aumentativa alternativa não está restringindo o seu filho, pelo contrário. Agora ele vai ganhar o mundo. Com e certeza. A gente vai dar subsídios para que ele desenvolva todos os tipos de comunicação. Não só através daquele recurso, né? Mas o gestual e todos os outros, como todos nós fazemos. Então, eu acho que isso também traz um conforto quando a gente traz as histórias de outras pessoas que deram certo. Tá mostrando que é possível, né? E aqui na clínica a gente fica muito feliz, porque assim, gente, tem todos os sistemas de comunicação e todo mundo aqui é super acostumado, e o pessoal sai, tem um restaurante aqui perto que a gente costuma fazer sessão externa. O pessoal de lá, eles fazem pedido através do tablet, sozinhos. Eles já sabem. Que legal. É assim. A gente foi na sorveteria, a gente vai no shopping, a gente vai... O mundo precisa se acostumar com isso, que não existe só uma forma de se comunicar. A gente precisa mostrar isso para o mundo, né? E ainda tem muito desconhecimento na nossa própria comunidade. Sim. Eu sou mãe de autista e pelo fato de eu não precisar utilizar com o Arthur, eu também desconheço. E eu gostaria tanto de ser parceira dessas minhas amigas, né? A gente não tem um cursinho ali de capacitação pra gente, porque na nossa galera, se falasse assim, vou ajudar vocês. A gente é todo mundo. Eu ponho o Arthur ali também, nós vamos, porque eu preciso aprender, meu papel e pro Arthur comunicar, também, é muito legal ele aprender. Aprender, mas a gente não tem. Não tem. Eu amaria saber como me comunicar com os filhos das minhas amigas e fazer a ponte do Arthur com essas crianças, né? Só que isso é uma realidade tão distante nossa, assim, gente, ó, eu não sei, eu estou abalada emocionalmente. Não é, mas é porque pra mim, todas essas conversas, nossa, tem rosto, tem nome. Sim, sabe? Tem mesmo. Então, assim, é uma dor muito profunda, né? E isso tinha que ser acesso para todo mundo, sabe? Se vocês toparem, eu queria que a gente fizesse mais 2 episódios, olha só. Eu queria que se vocês tiverem pacientes autistas aqui, que a gente trouxesse para gravar com eles, se comunicando. Podemos. Tá? A gente
Eu já tô aqui, né, falando podemos. Preciso pegar a autorização desses responsáveis, mas tenho certeza que super topam. Não, e pode Super trazer topam. a mãe junto para participar, Super a família. Se uma família que faz o uso, porque o usuário é a família, não é Sem só dúvida, o indivíduo, sem né? dúvida. Então a gente trazer para mostrar, olha aqui, Muito gente, legal. porque pra gente ver, sabe? Porque fica tudo tão no abstrato. Ai, é possível, é possível. Não, deixa eu ver. Peraí, deixa eu ver funcionando. Então, se a gente pudesse, sabe, gravar com alguns pacientes e famílias e de níveis distintos, diferentes, mostrando até mesmo assim, a dificuldade, a modelagem. Mira, ela tem tanta coisa sabe? legal. Tem uma mãe aqui, ela conseguiu, a gente participou de um evento na Casa Alexa. Então, foi muito legal do que a Alexa tem de recurso ali. E aí ela foi nesse evento com a gente e ela aprendeu, o tablet do filho dela é vinculado na Alexa. Então, ele pede no tablet, no sistema dele de comunicação, e a Alexa atende o pedido dele. É incrível. Nossa. É Assim incrível. como a gente fala com a Alexa, a gente consegue, né, fazer a configuração dentro do tablet para ele tocar no pictograma e ele demais. acionar a Alexa também. Esse menino ontem foi ao dentista. E a mãe dele tava super aflita, assim, será? Ele anestesiou, então faz afta, morde, machucar. Será que ele tá com dor? Acho que é melhor dar dipirona pra ele. Falei, peraí. Eu fui até lá. E eu tenho um vínculo com ele de muitos anos. Fui no tablet. Cara, você tá tudo bem? Aí me abraçou, já vi que já tava, me abraçou, ficou. Você tá com dor? Não. E assim, eu olhei ali a expressão dele, porque a mãe dele tava muito aflita. Ele me respondeu. Falei, mandei uma mensagem pra ela. Eu acho que não precisa de remédio. A gente já ia pressupor que estava com dor, vamos dar uma medicação, não precisava de medicação, ele estava ótimo. É só perguntar. Responde. E voltando sempre pro assunto, autonomia. Sim. Ele consegue hoje dizer as coisas, escolher da vida dele. Eu quero isso, eu não quero aquilo, eu preciso disso, eu não preciso daquilo. Eu acho que ia ser muito legal, porque a gente, enquanto mãe, a gente quer ver outras famílias, outras pessoas conseguindo. Isso motiva a gente, sabe? Eu acho que é uma luz. É uma luz. Acho que é uma luz. É uma luz, assim. Eu tenho muitos episódios com autistas aqui no canal e, gente, assim, pra mim, é apaixonante. É apaixonante. E é incrível. Como mãe, né? Aí, quando vai sair esses episódios, eu sei, as mães vezes, você tem que assistir esse aqui é pra você. É pra você. Esse aqui, né? Porque não... Assim, o autismo é o nosso dia a dia, a nossa vida. Não tem como tirar. Você não tem descanso, não tem fim de semana, não tem. É isso. Então, a gente precisa conseguir, assim, viver da melhor forma nessa realidade, né? E um outro episódio que eu acho que seria muito bacana a gente fazer seria demonstrando todos esses recursos. Legal. Que as pessoas não têm ideia de tudo que já tem, né? dessas possibilidades. Porque é um caminho maravilhoso, acho que é uma luz, é incrível, mas não é fácil, né, Carol? Não é fácil. Não é, e por isso não que... É fácil. Mas o importante é a gente mostrar, inclusive, as dificuldades. Sim. Olha, esse sistema, legal isso, poxa, assim, dificuldade naquilo, tá? Porque é igual quando, assim, você vai comprar um produto, você vai investir em alguma coisa, a gente sempre quer saber o lado bom e o lado ruim, Sim. prós e contras, ter essa informação, não maquiar as coisas, não é pra romantizar nada, né? Mas entender todas essas possibilidades. Sim. Eu acho que isso ia ser demais. Eu não tenho... Se eu quisesse fazer uma busca hoje, eu acho que não tem um vídeo acessível mostrando todas as formas de recursos de comunicação alternativa. A gente fala isso, as pessoas não sabem o que são. A Carol são, domina praticamente os principais, né, Carol? Sim, a gente tem... Tanto é que aqui a gente tem criança que usa baixa tecnologia. Hoje, mais alta tecnologia, né? Um sistema mais robusto. Não, e mostrar também as de baixa tecnologia. Sim, porque funciona. Isso, mostrar além tudo. De ser isso, né? De funcionar as de baixa tecnologia também, a gente tem as indicações específicas para aquela, né? É um protocolo que é seguido ali para você escolher. Perguntam, legal. Carol, qual que é o melhor sistema de comunicação que existe? Porque eu quero implementar esse no meu filho, né? Então, o melhor sistema de comunicação é aquele que foi avaliado e foi implementado para aquele caso, né? A gente tem todo ali o por trás do porquê a gente está fazendo aquilo e que os parceiros de comunicação são bem treinados. Então, independente do sistema que a criança está fazendo uso, vai ter um motivo, né, por qual naquele momento ela está fazendo uso dele, teve todo um processo, né, para fazer essa implementação de avaliação.
e o treinamento de parceiros de comunicação. Isso que vai fazer a diferença na vida dele. Exatamente. Seja PET, seja Pod, seja iPad, seja Core Words, não importa é que funcione qual que é o aquele sistema. indivíduo, né? Se funciona para aquele caso e se os parceiros estão bem treinados, né? Então, se em todo o ambiente que ele frequenta, o sistema está acompanhando e ele está tendo função, esse é o sistema perfeito para aquele caso. E entender que justamente este instrumento ele vai ter que estar presente em todas as esferas e lugares que ele frequenta. Se ele vai na escolinha de futebol, o professor vai ter que se comunicar com ele através disso. E tem recurso, eu nunca vou esquecer um caso. Lá atrás aprendi muito com esse caso. Eu sou terapeuta ocupacional. Eu fazia trabalho de coordenação motora ampla. Gente, eu pendurava e eu tinha o meu que eu modelava, né? E a criança tinha o dela. Só que eu precisava pegar a bola, passar no túnel, eu tinha o tablet. Aí eu falava, meu Deus, eu preciso pensar em alguma coisa. Gente, tem colete que você cola. O tablet fica meio que colado na sua barriga. Então ele não fica balançando enquanto você está correndo. Gente, dentro da piscina dá para usar. Tem uma capa para piscina. Ou então você pode ter uma prancha específica para piscina. Eu já atendi criança na piscina usando prancha plastificada. Funciona. Tem. Que legal. Isso Tem do tablet muito pendurado total. E ele é um colete. Você colava e ele ficava aqui assim. Então você podia ter mais mobilidade para correr e para usar as suas mãos de forma mais livre. E você não deixa de ter. Porque como é a fala daquela pessoa, você não pode pôr e tirar a fala, né? Sim. Você vai fazer atividade física, você tira a fala. Sim. Não, tem que estar o tempo todo. Sim. Né? E que eu fico pensando assim nesses contextos da nossa realidade lá, do interior ali, a gente está sempre um na casa do outro, praças, parques ao ar livre e tal. Então, sempre aquela molecada correndo. E aí eu fico pensando como viabilizar isso não é fácil, mas dá. lugar. Isso, Dá. exato. E isso é muito interessante, né? Porque mesmo sendo um recurso de baixa tecnologia, né, nesses momentos da brincadeira, da atividade física, a gente tem habilidades a serem treinadas, né, que é a distância e a persistência. Sim. O indivíduo ele precisa, né, ter essa habilidade adquirida. A Como gente é? treina isso, né, Distância e persistência. sessão, Explica pra ela. que ele Carol. tem que buscar o sistema conforme a necessidade dele. O sistema tem que estar acessível, tem que estar visível, tem que estar ao alcance. Não é jogo, né, de esconde-esconde. Mas olha, tá aqui na mesa. Você pode correr, brincar aqui com o seu amigo. Voltar e pegar. Quer fazer um comentário? Quer me pedir alguma coisa? Volta aqui e me mostra. Então, o sistema vai estar disponível, vai estar no mesmo ambiente que ele. Pode acontecer uma situação que ele não vai conseguir estar ali carregando naquele momento, porque estão brincando de pega-pega. Mas se ele quiser comentar, pedir alguma coisa, tá aqui em cima da mesa, tá à vista, Perfeito. tá acessível, ele vai vir, vai pegar e vai comunicar com quem ele precisa. Que legal. Então, Isso tudo são contempla ali habilidades, fases, né, Carol? Eles exato. tem um protocolo para ensinar. São né? habilidades que a gente trabalha isso em intervenção. Então, quando a gente fala quando que o sistema de comunicação vai começar a funcionar, são várias etapas que a gente tem que passar por elas, né? Sem dúvida. E essa questão da distância e da persistência para comunicar é uma delas, independente do sistema que ele está usando. Ele vai aprender a persistir na comunicação. Ele vai aprender a pegar o sistema, pegar a figura, apontar a figura, pegar a prancha, levar o tablet até o parceiro que ele necessita comunicar. Igual a gente, está no ambiente muito ruidoso, a gente vai lá, cutuca a pessoa, olha para mim, preciso falar com você. E aí a gente ensina isso também, essas habilidades de comunicação para o nosso usuário de sistemas de comunicação aumentativa e alternativa, né? Esse é um exemplo muito importante para a gente ver como a comunicação é multimodal. Eu acho quando que outras coisas precisam cooperar para a comunicação acontecer. Seja falada, seja no tablet, seja na prancha. E o empenho, né, enfim. Carol? Eu fico aqui pensando o quanto... Porque não acontece como uma mágica. Sim. Né? Não é assim, a Carol avaliou, falou, esse sistema é o indicado, beleza, vamos... Precisa de muita dedicação de todo o contexto. Precisa de muita dedicação da família. alemão nessa altura do campeonato. Porque não acontece assim, né? Não adianta você treinar um horário... Gente, não vai funcionar treinar uma hora na sessão da fono. É difícil, gente. É difícil. Não vai, mas não dá. Com dedicação de todo mundo. E muitas vezes é aquilo, né? É o desconhecido, é uma estranheza. É estranho, eu não sei pra que funciona. Não é mas instintivo, né? Então, não é assim, automático. precisa do empenho de todo mundo. Acho que é bem importante deixar isso claro, né, Carol? Quanto não acontece como um passe de mágica, gente. Não. Precisa de muito treino, de muita disposição, né? De muito envolvimento para que aquilo aconteça. Mas é possível para todos, né? Acho que é uma pergunta interessante. Posso fazer uma pergunta para Carol? Com certeza. Existe pré-requisito
Não existe pré-requisito para inserir comunicação aumentativa alternativa. O indivíduo respira, ele está vivo, Adorei então esses ele é pré-requisitos. candidato Ótimo. para ser um usuário de comunicação aumentativa alternativa. Assim como a gente falou das nossas reuniões interdisciplinares, vão ter indivíduos que vão necessitar de vários ajustes para ter acesso. Mas nós, como profissionais, vamos fritar os neurônios e vamos encontrar um caminho para que ele comunique. Perfeito. Então, não existe pré-requisito, não tem idade, não tem, mas a síndrome é rara, tem uma deficiência intelectual associada, não tem problema, Eu fiz essa pergunta, Legal. óbvio que propositalmente, Sim, né? Porque sim. eu vejo muitos casos da mãe dizer assim, mas, Silvia, ele nem sabe identificar uma figura. Não, mas a mãe A gente ainda tá fala pulando isso, etapa. tá ótimo, mas eu escuto isso de profissionais, gente. Ai, gente. Duas coisas. Tem que ter os pré-requisitos para implementação da CAA. E Não segundo, você não pode começar direto pela comunicação robusta. Você tem que começar pelo PECS. Então, vamos lá. Vamos pensar, vamos trazer um exemplo aqui para todo mundo compreender bem, trazendo crianças típicas, né? Primeiro ano de vida de uma criança, ela é bombardeada de estímulos de fala. A gente fala com aquele bebê, a gente paparica, a gente mima muito, né? Chega a tia fala, chega a mãe fala, vai num lugar, todo mundo conversando com aquela criança, né? Ela já é bombardeada por estímulos de fala a nível de frase, o tempo todo, né? Então, ela não precisa saber o significado daquelas frases, mas um ano depois, ali, meados dos 12 meses, ela começa a soltar as primeiras palavrinhas, né? Ela não começou a falar frases, mas a todo momento ela teve o estímulo linguístico amplo, robusto, variado, né? E as primeiras palavras foram surgindo. Até que essas primeiras palavras viram frases curtas, frases mais longas, e a comunicação, a linguagem vai acontecendo, né? Vai ampliando cada vez mais. O nosso usuário de comunicação aumentativa alternativa não é diferente. Ele está ouvindo a fala, ele está sendo exposto à linguagem de forma robusta o tempo inteiro. A única diferença é que ele não tem como ter essa mesma linguagem de forma expressiva, né? Ele não consegue utilizar de algum meio para se comunicar da mesma forma. É esperado que também, quando ele inicia ali as primeiras formas de comunicação, que venha uma frase longa, né, uma história, que ele tem uma narrativa gigantesca. Não, mas é o primeiro pictograma que ele toca, que tem uma intenção de pedir um mais, de falar um acabou, de dizer um sim para concordar com algo, ele está se comunicando. Então, a gente tem esse processo no desenvolvimento típico e a gente ainda tem que ter esse olhar ainda mais refinado para o desenvolvimento atípico. Afinal, ele tem necessidades complexas de comunicação. Se uma criança típica, que não tem nenhuma questão, demora pelo menos um ano para começar a emergir as primeiras palavrinhas, imagina, né, o meu usuário de comunicação aumentativa alternativa que já teve, né, várias questões no percurso de desenvolvimento da linguagem dele, né? E também é uma angústia de muitas famílias. Nossa, mas já está na sessão da fono faz 6 meses e ainda não está usando esse tablet. Calma, a gente está construindo um processo, né? Não é do dia para a noite, né? Exato, a fala, seja ela em palavras ou seja ela através de um sistema, ela é a cereja do bolo, né? Antes da gente colocar essa cerejinha, a gente tem que construir todo o bolo. A gente tem que bater a massa, colocar o ovo, o açúcar, pôr no forno, esperar assar e depois fazer a decoração e vem a cereja linda para falar, olha, agora o trabalho tá bem feito, tá dando certo, né? Então, eu acho que a gente, além de contar para a família que sim, tem todas as possibilidades, a gente também tem que dar, né, essa informação para eles, que a gente está construindo um indivíduo para se comunicar. E a comunicação não é só essa parte que a gente está falando, né? A expressão, a fala ou o toque no pictograma é ali o que a gente mais quer que aconteça, mas tem todo um contexto por trás que precisa ser construído para ele ter função. E precisa de constância e persistência, né, Carol? Exato. Precisa.
Então não há nenhum impedimento para já começar com uma comunicação não. robusta. Não, você pode mirar nas estrelas, entendeu? E você tem ajustes possíveis ali. Eu acho que ter 12 pictogramas na mesma tela é demais. Beleza, você pode colocar 4, você pode colocar. Não é uma coisa, não é uma receita pronta. Você pode adaptar, você vai individualizar o recurso para aquela pessoa. A grade de apresentação, né, do acesso, a gente vai fazer isso de forma individualizada. Tem crianças que precisam de uma quantidade um pouquinho menor naquela tela ou naquela página, mas a gente precisa ter um conteúdo maior naquele sistema de forma total. Porque conforme vai passando o dia a dia, a gente busca vocabulários que caibam naquela situação. E aí, muitas vezes, a gente se depara com o contrário. A família vem falar, olha, mas tá faltando palavra aqui. Eu tava numa situação, a gente foi em tal lugar, meu marido foi mostrar uma coisa, mas não tinha. Então, do porquê que a gente começa, muitas vezes, com comunicação robusta? Porque a nossa comunicação, ela é realmente robusta. A gente precisa ter repertório para dar munição para aquele indivíduo se comunicar. E a alta tecnologia permite, né, que se você quiser, é muito mais fácil você adicionar ali palavras ou um vocabulário que, putz, né, vou ter um evento temático. Adequar, você coloca, né, assim... Você coloca com mais facilidade. Para integrar... A tecnologia nos auxilia muito nesse processo de inserir o vocabulário, né? Mas o indivíduo tá com baixa tecnologia, não tem problema também. Claro. A gente sempre fala com as famílias. Vai ter um evento, traz pra gente essa informação. Vamos fazer uma prancha temática da festa do primo. Então vamos colocar lá bolo de aniversário, do Natal, parabéns. Da festa do dentista, de tudo quanto é situação. Então a gente também consegue fazer isso previamente. A gente fala pra família, vai listando, tá faltando vocabulário? Vai listando, manda pra gente. Vamos adicionar nesse sistema. A sensação que eu tenho, né, assim, PECs, que a galera ali do interior adora um PECs, mas é que eu fico pensando assim, eu gasto maior recurso, energia para ensinar com o PECs, só que ele é insuficiente. Depois eu vou ter que migrar para outro sistema. Não é mais fácil eu já começar naquele sistema que me possibilita essa comunicação robusta? Porque a fluência, ela vem de você se familiarizar. Eu fico pensando, não sei, um celular, um sistema ali, a fluência, ela vem do tanto que você utiliza. Eu nunca tive... como chama? O iPhone, tá? Eu sou do Android. Eu não sei mexer no iPhone. Para eu começar... Para eu mexer, eu tenho que praticar. Praticar. E aí eu fico pensando, se o meu objetivo é esse, por que eu começo com aquele? Eu vou ter que aprender dois sistemas. Mas você sabe que Carol, acho que é legal você explicar, porque existe contexto onde é interessante começar com baixa tecnologia e existe também contexto onde o PECs é o indicado. Sim. É o melhor para aquele indivíduo. E eu tô dizendo aqui de tecnologia, da pessoa que já vai, porque muitos... A alta tecnologia nem é uma possibilidade ali, tá? Não é isso que eu tô querendo dizer. A minha dúvida é para aquele que não há outros impedimentos, tá? E não são dois esforços, assim? Então, dois sistemas, então já eleger um ou não? O aprendizado do PECs é totalmente diferente de usar pranchas de comunicação, seja em baixa ou em alta tecnologia, né? Mas temos situações que o PECs é o mais indicado para aquele momento. Vamos trazer um exemplo. Uma criança tem muito problema de comportamento, heterolesivo, autolesivo, tá muito difícil de manejar, né? A família tá com queixas, assim, absurdas, que estão envolvendo, né, riscos físicos, né? Importantes naquele momento. O que é menos custoso? Né? O PECs é mais simples. O que é menos custoso naquele momento. Comunicação de figuras simples. Sim, em reunião interdisciplinar, analista do comportamento fala, a função desse comportamento aqui é item tangível, ele tá com falta de comunicação. Como que eu vou resolver isso? Se ele me entregar uma figura e a gente acabar com aquele problema... Entendi. Tá ótimo. Passo. Então, nesse caso, beleza. Porque nós estamos falando apenas da comunicação. Exato. Nós temos outras barreiras. Exato. A comunicação vai ampliar. Ele vai chegar a nível de frase. Porque o PECs estrutura frases, né? Sim. Nos níveis mais avançados. Dali, a gente vai migrar para uma comunicação robusta, seja de baixa ou de alta tecnologia, porque naquele momento vai se tornar insuficiente. Vai faltar repertório, vai faltar vocabulário para a gente expandir isso cada vez mais, que é o que a gente deseja para aquele usuário, né?
que ele se comunique em todos os Sim. ambientes e que tenha repertório para isso. Então, muitas vezes a gente tem uma indicação ali de PECs, por mais que a gente também possa indicar de alta tecnologia por situações individuais Não, mesmo. tudo bem, entendi. E aí questões comportamentais, outras barreiras e tal. Exato. Mas Se ele isolando isso, tô se dizendo é só a possível- questão Só da tem a fala, problema de comunicação. Tá. pode começar com robusto de baixa tecnologia, de alta faz tecnologia, não sentido, tem né? problema Isso, nenhum. assim, Até porque a gente vai otimizar um outro aprendizado, que é o aprendizado motor. Além do aprendizado cognitivo-linguístico, que ele tem que entender os significados, associar as funções de todos aqueles pictogramas que ele está fazendo uso, ele também vai ter o aprendizado motor do toque. Então, quando a gente está num dia muito corrido, a gente toca no canto inferior direito da tela do nosso celular, porque sabe que o ícone do WhatsApp está ali. Uhum. Né? Eu não preciso ficar olhando para a tela do meu celular o tempo inteiro, mas eu sei onde localizar, porque eu já tive esse aprendizado motor, né? E no nosso sistema de comunicação robusto é a mesma coisa. A gente tem vários, né, repertórios ali de vocabulários e a pessoa também aprende por hierarquia motora onde localizar Por isso não pode ficar trocando os pictogramas de Exato. lugar. Então, Sim. quando a gente se Pictogramas de lugar. depara, né, na implementação do sistema robusto, o aprendizado motor também é um critério que a gente leva em Perfeito. conta até para ampliar, porque o sistema de comunicação ele não é estático, ele é dinâmico. A gente começa com vocabulário, mas ele cresce de acordo com a evolução que o indivíduo, que a família vai trazendo, né, das necessidades que ele tem pra gente. Então, a gente tem alguns cuidados também na implementação, por isso que é muito importante ser feito por um profissional capacitado que realmente saiba o que está fazendo, para, ao invés de, né, conseguir ampliar esse repertório de comunicação, não fique criando barreiras dentro do próprio sistema e dificultando o acesso do indivíduo. Então, muitas vezes eu oriento as famílias, olha, inicialmente, traz as demandas de inserção de vocabulário e vamos fazer junto. Eu posso te mostrar como você vai inserir esse vocabulário, mas a gente tem que tomar alguns cuidados. Isso daqui não é pega-pega. A partir do momento que o indivíduo aprendeu a usar o sistema tem que permanecer daquele jeito. Ai, Carol, por isso a gente não vai inserir vocabulário? Não, a gente vai, mas da forma correta, porque a gente quer otimizar o Sim. uso, não dificultar. A mudança desse layout Imagina. toda hora, poxa Não, vida, tem não como. dá. Não tem como. Imagina, eu pego seu celular agora e mudo troco todos os os ícones. Uhum. E falo, caça o tesouro. Acha o WhatsApp, você tem meio segundo. E Que você sabe- injustiça, né? Então, não dá. E você sabe outra coisa que eu também acho que não são todos... Não sei como que tá, tá? Eu vou dizer isso do que eu tenho acesso, né? Mas softwares, assim, com umas vozes... Ah, o pessoal se perdeu, eu não entendi. Tipo, um negócio que não adequa, não, assim... Ainda tá dessa forma? Ou tem mais disponibilidade de voz? Então, a gente tem alguns sistemas que são bem restritos, né? Normalmente, a gente tem uma voz masculina, uma voz feminina. A gente tem um sistema específico que tem até mais vozes entre masculinas e femininas, mas normalmente são vozes de adulto, né? E a gente ainda não tem esse repertório tão A gente conversa refinado sobre isso. de variação de vozes, principalmente da infantil. E muita criança usa, né? Então, É uma criança falando com uma voz de um homem. eu acho difícil de se identificar e causa uma estranheza no próprio ambiente, as outras crianças, assim. O que pode acontecer é que muitos sistemas de alta tecnologia permitem a gravação de voz. Então, ao invés de ser a voz que vem no próprio aplicativo, você pode pegar a voz de uma outra criança e fazer a gravação da voz dela, para se assemelhar um pouco mais com a voz da criança que está fazendo uso do sistema de comunicação. Dá um pouquinho mais de trabalho, porque a gente Posso precisa, imaginar. né, fazer tudo de novo. essa amostra, né, de alguém que esteja ali Mas tem muito a ver disponível. o que você tá Mas colocando. é uma super possibilidade e a gente consegue, né, assemelhar mais. Isso falha ainda, assim. Eu já teve um dia a gente estava na casa de uma amiga nossa, e foi usar a gente... O que é isso? Parecia Quem que tá tinha falando? um homem, assim, entrou... Que isso aqui? Essa é a voz desse negócio. Que bizarro. Você não toca esse negócio à noite pra mim no meio do corredor. Sai correndo, né? E então, olha quanta coisa, né, que precisa ser mais pensado. Tem que ser elaborado. Só que isso só vai acontecer quando, de fato, esse meio de comunicação ele for se popularizando. E é muito complexo, né? A gente está aqui conversando e eu estou pensando, o sistema de comunicação ele não é só para ensinar habilidades expressivas.
ele ensina habilidades receptivas. Ele faz toda a diferença nas habilidades receptivas. Esse é o primeiro pré-requisito, né, Carol? né? Antes da criança conseguir, do indivíduo, né? Eu falo criança, mas a gente tá falando adolescente, adulto, todo mundo, né? Antes dele conseguir se expressar através daquele vocabulário, ele precisa compreender. Como que eu vou utilizar faz muita diferença a hora que eu você não insere conheço? o sistema. Faz muita, não faz? Muita Exato. diferença. E aí também é um dos passos, né, dessa implementação que a gente sinaliza muito para as famílias. Ah, mas quando que ele vai começar a utilizar esse tablet? Muitas vezes ele ainda não está se expressando, mas ele está ganhando nessa compreensão de uma forma assim, né, que a gente não consegue nem mensurar muitas vezes. Com certeza. Porque a gente usa ele como antecedente para tudo. Então a gente está lhe dando o modelo o tempo inteiro. Olha, fulano, agora eu e você vamos ao banheiro, pega a sua escova e sua pasta. Ele olha, vai lá na mochila, abre, pega a escova e pega a pasta. Família, olha isso. Quando que antes, só com a ordem verbal, vocal, Carol, esse é outro ele mito. seguia essa instrução? Esse é outro desafio, mito pra gente pensar. Muitas famílias falam assim, mas ele entende o que eu tô falando. Eu não preciso de recurso visual, ele entende o que eu tô falando. Muitas a gente vê que faz. E a gente não tá dizendo que ele não entende só um comando verbal, mas muitas vezes faz muita diferença você ter o recurso visual associado. Muita diferença. Com toda certeza. Então, nessa questão da linguagem, né, compreensiva, a gente já consegue ver avanços, assim, iniciais, até que o expressivo aconteça, né? Não tem como pular etapas, né, gente? O aprendizagem, ele se faz por essas etapas, né? Não, é que a ausência da fala, ele é aquela ponta do iceberg, é muita coisa por trás, assim, assim, né, que tá ali, que fez emergir aqueles sintomas que a gente só vê aquele, né? Exatamente. Então, são muitas coisas que precisam ser tratadas. Eu tô, assim, maravilhada com tudo que eu tô ouvindo, né? Assim, justamente porque eu vivo isso o tempo todo e eu sei o quanto, se isso fosse, de fato, disponível e acessível para as famílias, né? O quanto isso faria uma diferença brutal. Faz muita diferença. Mas assim, não tenho palavras. Faz assim. muita diferença. A gente fica pensando, né, o quanto a gente quer ajudar nessa conversa, ajudar muitas famílias. Eu gostaria que a Carol falasse um pouquinho também sobre um assunto que hoje é muito falado. Eu tenho várias discussões clínicas, né, com ela, quando a família fala assim, não, o que eu quero pro meu filho é que trabalhe prompt. Tá. Eu quero que trabalhe prompt. Eu queria que a Carol explicasse, Tá. né, quando é momento de usar. Quando cabe, quando não. Se existe algum momento que a comunicação não é prioridade, vou deixar a Carol falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é uma vivência recorrente que a gente tem aqui. Do tipo, não quero comunicação alternativa, eu quero prompt. Quero prompt. Tá. Exato. E aí, Carol? A gente sabe, né, que o prompt é muito utilizado para questões motoras de fala, né? O indivíduo que tem essa dificuldade. E a mais conhecida é a apraxia de fala na infância, né? Só que vamos pensar nessa nomenclatura, apraxia de fala. Quando a gente se depara com um indivíduo que não apresenta esse repertório de fala, será que ele é apráxico? Né? Então, isso é uma discussão recorrente aqui, uma demanda, uma queixa o que vem diagnóstico. bastante, né? Aqui que as famílias falam, não, mas eu quero que trabalhe o prompt, porque você vai utilizar o prompt e ele vai começar a falar. Não é bem assim que as coisas acontecem, né? Temos casos que a criança tem ali um repertório vocal, ela tem a intenção de se comunicar através da fala, ela articula ali alguns sons, mas a palavra não sai de forma correta, mas a intenção de comunicação através da fala está presente ali a todo momento. Então, sim, ela apresenta indícios, né? E a gente vai avaliar, passar alguns protocolos para investigar o diagnóstico de forma correta, coerente, mas tudo indica que ela tem uma questão motora de fala. Nesses casos, sim, a gente pode utilizar como uma das abordagens de intervenção o prompt, que está muito difundido, popularmente conhecido. Mas a gente também não tem só a abordagem do prompt para trabalhar questões motoras de fala, né? A gente tem outras abordagens que também tratam essa mesma questão. Só que o ponto-chave de tudo isso é, para trabalhar questões motoras de fala, a gente precisa minimamente que o indivíduo apresente alguma intenção de vocalizar, de articular sons, para que a gente consiga modelar e dar esse suporte motor para ele.
Agora, uma criança que não tem intenção comunicativa nenhuma através de fala, o prompt não é o mais indicado para ela. O mais indicado para ela é um sistema de comunicação aumentativa alternativa, porque ela não possui esse repertório. A gente não vai conseguir tratar algo que ela ainda não apresenta, que não acontece. Quando o prompt é recomendado de forma adequada, ele cabe, então, a apraxia de fala, a comunicação alternativa, ela fica de fora? São excludentes? Não fica de fora. Elas andam juntas, de mãos dadas. A gente sabe que um prognóstico, né, de apraxia de fala, ele tem um tempo de intervenção que é muito custoso ali, né? Esse período de intervenção, até que os resultados realmente consigam acontecer em todos os ambientes, né? A comunicação, ela acontece o tempo inteiro. Então, essa criança está se comunicando. Muitas vezes ela ainda não é compreendida em todos os ambientes pela própria dificuldade motora de articular os sons da fala. Então, a gente chama de uma fala que não está inteligível, que nem todos compreendem. Sim. E nesse momento, o sistema de comunicação é um super parceiro. Vital. O que a gente quer na comunicação? Funcionalidade. A gente precisa dar função adequada, seja através da fala ou da ausência dela. Então, para o indivíduo que tem uma questão motora de fala, a comunicação entra como aumentativa, porque apesar dele ter esse repertório, essa tentativa de articular os sons, ela não acontece de forma adequada. Então, muitas das vezes, ele não vai conseguir ser compreendido. E aí, o sistema aumentativo alternativo vai ser o aliado para ele ser entendido aí em todos os ambientes que ele frequentar. Não, perfeito. As pessoas, nossa, como tem, né, desinformação, né? Desinformação e muito preconceito ainda mesmo. Exato. E aí entra nisso. Ai, mas porque inseriu o sistema, tá desistindo da fala. Não. Não é isso, né? Não. Se a criança já tem intenção comunicativa, ela também vai ter no sistema. Vai ser até mais fácil para ela compreender todo aquele processo de apontar e o outro compreender. E não é por isso que a gente vai deixar de fazer o tratamento motor de fala. Ele vai coexistir. Os dois vão acontecer de forma simultânea. Perfeito. Mas a gente não vai deixar, né, esse indivíduo sem se comunicar nos ambientes. Isso é muito cruel, a gente pensar em deixar uma pessoa sem nenhuma possibilidade de comunicação. Gente, que desespero. Exato. E a gente ouve relatos assim de uma criança que não falava, hoje ela consegue se comunicar e ela consegue falar sobre o que ela sentia quando ela não conseguia se comunicar. Eu acho isso assim, né, eu sinto que é uma prisão que você dá a possibilidade da pessoa se libertar. Sim, sem dúvida. Meninas, eu amei esse bate-papo com vocês. Muito bom. Assim, achei de muita importância assim, para as famílias. E eu quero mesmo que a gente faça esses outros dois episódios. Vamos organizar, faremos. Porque eu acho que vai ser assim, um divisor de águas. Legal. Tá? Para essas famílias que eu ouso dizer que acho que do pessoal ali do canal, 99% vai ter contato pela primeira vez. Nossa, gente. Tanto com relatos e vivências positivas, de fato, no concreto, quanto com sistemas e formas de comunicação alternativa. Eu não estou exagerando, dizendo que 99% do pessoal ali não tem ideia. Cara, isso é um desespero. É isso que eu falei. Eu estou num misto de alegria com tristeza, porque eu não convivo com nenhuma família que é usuário de comunicação alternativa. Né? E aí, olha, cara, e a gente se une muito, né? Coloca os nossos autistas para brincar, que eu até te falei, a gente une o nível 1, nível 2, nível 3, deixa autistando e tal. Meu Deus, aqueles não verbais, se eles tivessem como, né? Então, a gente tem a intenção, a gente tá ali junto e a gente não tem técnica, e-mails, não sabemos como fazer. Então, em muitos lugares a gente tem essa dificuldade de achar parceiros de comunicação. Em alguns espaços a gente tem parceiros e não tem E você sabe que a gente não pensa só naquilo. A gente fala aqui de casos de sucesso que são assim, muito, né, muito gritante o desenvolvimento. Mas a gente tem, vou resgatando aqui na minha memória um caso também de uma criança, ele não usa com tanta fluidez, né? Mas a mãe dele outro dia me mandou uma mensagem e falou: eu tô aqui chorando porque ele conseguiu me dizer que ele estava com dor de cabeça. Então ele só apertou que ele estava com dor na cabeça. Ela deu o remédio, ele descansou e passou a dor. Então, a gente não precisa também pensar sempre construir, não é esses extraordinários. Não é isso mesmo. Gente, o menino estava com uma dor
Exato. É a questão, assim, porque a gente, quanto mãe, a gente busca todos os dias motivação para continuar, né? E não são casos extraordinários, não, porque o extraordinário parece também muita exceção. E que Falar, fica lá "Ai, longe, não né? é isso." Fica lá longe. E é sempre a minha intenção aqui no canal, de não trazer nada que faça a família se sentir ainda mais, assim, não é para mim, né? Então, a gente vê casos reais, pra todo mundo. falando, não, é para mim também, né? E isso motiva, faz a gente buscar, exigir mais, faz toda uma movimentação Porque ali. tem criança que vai pedir só as necessidades. Então ele vai falar, eu tô com dor de cabeça, eu quero comer isso, eu E quero beber tem- aquilo, eu mas quero descansar. Tem famílias que isso seria Tudo. Que vitória, né? tá? Sem E dúvida. é isso, É né? isso. Valorizar, né, as Eu pequenas acho muito. conquistas. Exato. Toda Eu acho conquista é muito. válida, Gente, eu né? fico me imaginando com dor e não conseguindo dizer que eu tô com dor. Não, é aprisionante. Não é? Aprisionante. Então, quando eu penso em sucesso, eu não penso naquele, ai, nossa, que começou, e aí, É hoje importante ele a gente fala. falar isso, eu Não acho. É isso. Então, é importante o a gente sucesso dizer não é isso. isso. É. O sucesso... Tem muitos sucessos. Muitos Muitos. sucessos. O sucesso é aquele indivíduo ter conseguido chegar na sua potencialidade. É eu não isso. sei qual é ela, não me importa, mas o triste é eu não oportunizar isso pra ele. Sem dúvida. Você conseguir pedir e dar comando simples, isso é muito sucesso. Você já consegue... Aquela criança larga na casa do vizinho ali, ele vai saber se virar de alguma forma? Vai. Cara, que demais. Outro dia teve uma criança aqui no sistema de comunicação, falou pro terapeuta, fica quieto. Sim! Tá, fica quieto! E o terapeuta ficou mega feliz, que falou, meu, ele praticamente me mandou calar a boca, eu tô muito feliz que ele me falou Assim isso. como nós, todo mundo tem os Não seus é? dias. Olha, hoje eu tô super de bom humor, quero conversar horrores. E hoje eu não quero, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Igual o Rafa, que eu usei de exemplo aqui também, que adora pôr o tablet pra nadar, né? O Rafa teve os episódios também de chegar à visita e ele pegar a figura do tchau. Tipo, Hoje eu não Vambora. estou afim. não, né? E fim de manhã, a gente vi branca. Falou! Você quer que a tia vá embora? Né? Mas são muitos sucessos. Eu acho importante, eu quis Muitos trazer essa fala, sucessos. porque a gente não precisa pensar só Não. naquele sucesso lá longe, naquela coisa Valorizar muito, né? todas as conquistas, Sim, né, Com certeza, gente? É isso. com certeza. Meninas, muitíssimo obrigado mais uma vez. Obrigada a né? você. Agradeço pelo convite, adorei bater esse papo. Muito Tô bom. muito feliz que todas essas informações vão chegar para várias Eu famílias também. que não tem nenhum conhecimento sobre isso, né? E a gente vai plantando sementinhas É, aí da com comunicação certeza. aumentativa alternativa, quebrando essas barreiras, os mitos que mesmo as famílias que nos buscam, né, atrás, Sim! né, dessas informações ainda ficam um pouquinho resistentes e contar para eles, né, que tem um caminho lindo para trilhar pela frente. Que há possibilidade e que a comunicação é um direito de todos. A gente precisa buscar para todos os indivíduos a possibilidade da comunicação. É isso. Né? Perfeito. E Obrigada. pessoal, vocês fiquem ligadinhos, se inscrevam no canal para não perder nenhum episódio. Olha só esses episódios que a gente já tá aqui fantasiando já. Você não vai querer ficar de fora disso. Então se inscreve. Também é uma forma de você nos apoiar aqui para essa produção de conteúdo, né? E que a gente continue fomentando isso na internet, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.